Se eu fizer uma pergunta para você, em um confronto, quem você acha que venceria? O amor ou a morte? Se houvesse um centro de apostas valendo 10 mil, em quem você apostaria? No amor ou na morte? Bem, eu tenho certeza que muitas pessoas já estão respondendo essa pergunta, não é verdade? Porém, outras estão em uma grande dúvida e eu vou te ajudar. Vamos para o livro da sabedoria, que é a central de todas as respostas. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como o sol, a sua chama é chama de fogo e verdadeira labareda do Senhor. Neste texto, Salomão está dizendo o seguinte: há uma força que é tão forte como a morte, é o amor. Se colocar a morte e o amor no ringue, dá empate. Agora, o que a gente precisa entender é que essa morte não é biológica, pois o contexto a associa ao ciúme, etc e tal. Então o texto está falando da morte familiar, da morte de relacionamento, morte espiritual. O que tem de gente que por causa de uma crise se entregam à morte devido a uma mágoa, uma amargura, uma decepção, de modo que a pessoa morre antes da morte chegar. Querido, o que mata a gente não é a morte, o que mata a gente é a ausência do amor. Você vai vencer a morte não entregando os pontos, é o auto se amando. Se a morte física é inevitável, então viva amando até a morte chegar. A gente não vence a morte com a morte, a gente vence a morte com o amor. Eu faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Fez algum sentido para você? Compartilhe com o maior número de pessoas e deixe aqui nos comentários. Nos vemos no topo. Um abraço.